Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina do canal Era Artes. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula. E hoje vamos fazer juntos essa linda bolsa que eu vou chamar de modelo Ítaca. Essa bolsa, ela é clássica, moderna e atemporal também. Ela é uma bolsa fácil, rápida, simples para se confeccionar, tem esse ponto fantasia muito bonito, que dá um efeito bem interessante para a peça final depois. Ela é feita numa peça inteira, numa peça única, e nós só temos o fechamento nas duas laterais. E esse fechamento ficou bem estruturado e muito delicado ao mesmo tempo. Essa bolsa, ela retrata a elegância na forma da simplicidade. E o fechamento da bolsa, eu fiz essa abinha em crochê, apliquei esse fecho torniquete de metal, que dá um ar bem requintado, bem chique para a bolsa, além de deixar a abertura bem fechadinha. E para completar o conjunto dessa bolsa, essa alça trançada maravilhosa, lindíssima, não é difícil de fazer e valoriza muito a peça final. E o tamanho dela ficou um tamanho muito bom. Ela é bem espaçosa. Você pode colocar ou não forro, é opcional, vai do gosto de cada um. É uma bolsa que não pode faltar para compor o seu look ou no seu catálogo de vendas. Espero que vocês gostem da videoaula de hoje e se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, se puder hypar o vídeo e me siga lá no Instagram. Quando a sua bolsa estiver pronta, me marque que eu vou adorar ver o resultado. A participação de vocês faz toda a diferença e vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigada! Vamos para os materiais. Eu utilizei o fio náutico da marca Arteseu de 5 milímetros, 100% poliéster, e esse rolo veio com 800 gramas. Eu gastei um pouco menos de um rolo. E o nome da cor é rosa velho. E eu acho esse fio um pouco mais grosso do que a maioria dos fios que tem por aí no mercado de 5 milímetros. E ele tem esse formato assim, ó, mais roliço, não é tão achatado. Mas ele é muito macio, muito bom de trabalhar. Eu gosto bastante desse fio, acho que ele dá uma boa estrutura para a peça e ele é bom de se trabalhar. Mas o fio é da sua preferência. Usei agulha de crochê número 5, mas você pode adaptar o tamanho da agulha para a espessura do fio que você escolher. Uma agulha de crochê mais fina ou de tapeceiro para arremate, tesoura e isqueiro para selar o fio. Preciso de um alicate ou algo similar para dobrar as garrinhas do fecho de torniquete, uma chavezinha Allen para fixar os parafusos. Vou deixar o link de todos esses materiais que eu estou utilizando na descrição do vídeo e no shopping do YouTube. Usei também uma agulha de costura normal e um fio de nylon de 0,20. E para as alças, eu utilizei 4 argolas articuladas na cor dourada e essa argola mede 3,5 centímetros. Usei esse fecho torniquete na cor dourada e ele mede mais ou menos quase 10 centímetros. Esse fecho ele vem em duas partes. Uma parte é colocada nessa aba de crochê, fixa com parafusos, por isso precisamos daquela chavezinha Allen, e a outra parte é com garrinhas. E eu uso o alicate para dobrar essas garras na parte interna. Vem com essa pecinha de metal. Se você quiser colocar, pode colocar essa pecinha. Eu optei em não colocar porque a garra tá bem grande e ficou bem fixa assim.
E a minha plaquinha é nesse modelo espelhado de costurar. E o peso final ficou com 675 gramas mais ou menos, incluindo a alça e todos os acessórios. Vamos começar com a laçada inicial ou nó corrediço. Essa laçadinha eu não vou contar como ponto. A partir daqui eu conto as minhas correntinhas. Faço uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer um total de 61 correntinhas. Não faço elas muito apertadas, porque nós vamos trabalhar depois no verso delas. Vou adiantar as correntinhas e já volto com vocês. Finalizei minhas 61 correntinhas, vamos medir. Está medindo mais ou menos 54, 55 centímetros. Esse tamanho aqui vai representar depois a altura da nossa bolsa. Vai ser uma bolsa de peça única, inteira. Então, se você quiser ela mais alta, é só fazer mais correntinhas iniciais. Se quiser menor, é só diminuir essa quantidade de correntinhas iniciais. À medida que formos tecer, esse tamanho vai modificar. Pode diminuir ou aumentar de acordo com o fio que estiver usando. Mais adiante, vamos medir novamente. Nessa primeira carreira, vou pegar esse cordão de correntinhas, girar para o lado avesso e nós vamos trabalhar nessa parte avessa, pegando esses gominhos, essas alcinhas que temos aqui no verso. É aqui que eu vou entrar com a agulha para pegar como ponto de base nessa primeira carreira. Pegando esse gominho do verso como ponto de base, vai ficar aparente essa correntinha no início do nosso trabalho. Esse meu primeiro ponto eu não vou fazer, eu vou pular ele e vou entrar no meu segundo ponto, que é esse aqui. É aqui que vamos dar início à nossa carreira. Pulo então meu primeiro ponto, meu primeiro gominho, esse eu não faço, e vou entrar com a agulha nesse segundo aqui. Entro com a agulha, pegando esse gominho, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha, nivelando essas duas alcinhas na mesma altura, pego o fio do novelo e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando esse gominho do verso, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha, nivelando as duas da mesma altura, pego o fio do novelo e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por toda essa carreira. Será uma carreira toda em pontos baixos e nessa primeira carreira estamos pegando o gominho do verso, a salsinha do verso, como nosso ponto de base. Vou adiantar aqui e já volto. Chegando aqui no final da carreira, resta fazer esses últimos pontos. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando esse gominho do verso, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. E agora eu vou para o meu último ponto de base da carreira, pegando esse gominho do verso, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Finalizamos assim a nossa primeira carreira. Iniciamos o nosso trabalho com um total de 61 correntinhas. Pulamos o primeiro ponto, finalizamos assim a nossa primeira carreira com 60 pontos baixos. E ficou aparente, ó, essa correntinha no início do trabalho. Eu preciso dessa correntinha aparente para fazer depois o fechamento da lateral da bolsa. Faça a correntinha de virada,
Giro meu trabalho e vamos dar início à nossa segunda carreira. Nessa carreira, vamos começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. Essa é minha correntinha de virada, não nela e sim aqui. Esse é o meu primeiro ponto de base da carreira. E no meu primeiro ponto da carreira, eu vou fazer um ponto baixo, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. E agora vamos dar início ao nosso ponto fantasia. E nós vamos precisar sempre pegar 2 pontos de base para fazer esse ponto fantasia. E o primeiro ponto eu vou pegar as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e o segundo ponto eu vou pegar somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Então, esse ponto fantasia é composto por 2 pontos de base. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura, deixo essa laçada na agulha, seguro com o dedo para não movimentar, vou com a agulha no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura, nivelo as 3 alcinhas da mesma altura, pego o fio do novelo e tiro as 3 de uma vez só. E eu faço uma correntinha. Esse é o meu ponto fantasia. Esse ponto aqui eu já trabalhei, certo? Pegando só a alcinha de trás. Agora eu vou pegar os 2 próximos pontos de base para fazer o ponto fantasia. No primeiro, eu vou pegar as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base e nesse segundo aqui, eu vou pegar somente essa alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Entro com a agulha no próximo ponto de base, no primeiro do ponto fantasia, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio para frente, dou uma altura, deixo essa laçada na agulha, seguro com o dedo. Vou para o próximo ponto de base, o segundo do ponto fantasia, pegando somente a alcinha de trás, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura, tenho 3 laçadinhas na agulha, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Fiz assim meu ponto fantasia. Vou para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura, deixo essa laçadinha na minha agulha, seguro com o dedo. Vou para o próximo ponto, segundo do ponto fantasia, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, trago o fio para frente, dou uma altura, nivelo essas 3 alcinhas da mesma altura, pego o fio do novelo, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Temos que ter o cuidado de não esquecer essa correntinha, de fazer ela, porque senão a quantidade de pontos por carreira não vai fechar. Vou para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura e deixo essa laçada na agulha. Vou para o próximo ponto de base, pegando somente essa alcinha de trás da correntinha, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura, tenho 3 laçadinhas na agulha, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Esse é o padrão do nosso ponto fantasia. Trabalhamos com 2 pontos de base. No primeiro ponto de base, eu pego as 2 alcinhas da correntinha, trago o fio e deixo essa laçada na agulha. E vou para o segundo ponto de base, pego só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio, deixo a laçada na agulha, nivelo as 3 da mesma altura, pego o fio do novelo, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. E sigo fazendo esse padrão até chegar no final da carreira. Eu vou adiantar aqui um pouco a carreira e já volto com vocês no final dela. Chegando aqui no final da carreira, entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha, trago o fio do novelo para frente, deixo essa laçadinha na agulha. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio para frente, tenho 3 laçadinhas na agulha, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Sobrou aqui no final da carreira um ponto de base e nele eu vou fazer um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base.
Nós iniciamos sempre a carreira fazendo um ponto baixo e finalizamos ela sempre fazendo um ponto baixo. Finalizei a minha segunda carreira mantendo os mesmos 60 pontos. Correntinha de virada, giro o trabalho. Essa aqui é a minha correntinha de virada. Não nela, e sim aqui, esse é o meu primeiro ponto de base da carreira. E o nosso primeiro ponto, nós vamos fazer sempre um ponto baixo. Entro com a agulha no meu primeiro ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e faço um ponto baixo. Agora vamos dar início à nossa sequência de pontos fantasia. Para formar esse ponto fantasia, eu trabalho com 2 pontos de base. No primeiro ponto, eu pego as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e no segundo ponto, eu pego somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura, deixo a laçada na agulha. Vou para o próximo ponto de base, pegando só essa alcinha de trás da correntinha, trago o fio para frente, dou uma altura, tenho 3 alcinhas na agulha, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Sempre cuidando para não esquecer de fazer a correntinha, porque senão a quantidade de pontos por carreira não fecha. Vou para o próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura, deixo essa laçada na agulha. Vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio do novelo para frente, dou uma altura, nivelo essas 3 alcinhas da mesma altura, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Vou para o próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha, pego o fio do novelo e deixo essa laçada na agulha. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio para frente, tenho 3 laçadinhas na agulha, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Esse ponto, ele é muito bonito, ele é fácil de fazer e é gostoso de fazer também. Procurar deixar essas laçadinhas na mesma altura, para o ponto ficar bonito, e não esquecer de fazer a correntinha. E é só seguir fazendo esse padrão por toda a carreira. Eu vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês no final dela. Chegando no final da carreira, vou para o próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio para frente, deixo essa laçada na agulha. Vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio, dou uma alturinha, tenho 3 alcinhas na agulha, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Sobrou aqui um ponto de base, o nosso último ponto da carreira. Às vezes, esse último ponto pode ficar um pouco apertado, escondidinho. Cuidado para não esquecer e deixar de fazer esse ponto. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e faço um ponto baixo. Eu inicio a carreira com ponto baixo e finalizo a carreira com ponto baixo também. Faça a correntinha de virada e finalizamos a nossa terceira carreira mantendo os mesmos 60 pontos. Essa bolsa não vai ter aumentos, todas as carreiras serão com 60 pontos. Giro o meu trabalho. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela, e sim aqui. Esse é o meu primeiro ponto de base da carreira. E em todas as carreiras, o primeiro ponto vai ser sempre um ponto baixo, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Fiz o meu ponto baixo e agora vamos dar início à nossa sequência de ponto fantasia, onde nós trabalhamos com 2 pontos de base para formar esse ponto fantasia. Nesse primeiro ponto, eu pego as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, busco uma laçada e deixo na agulha. E nesse segundo ponto, eu pego só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, pego a laçada, deixo na agulha, tenho 3 laçadinhas, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. Vou para o próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base,
Busco uma laçada, deixo na agulha. Vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás da correntinha, pego a laçada, tenho 3 laçadinhas na agulha, deixo todas na mesma altura, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. E sigo fazendo esse padrão, esse ponto fantasia, até chegar ali no final da carreira. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, vou para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha, pego a laçada, deixo na agulha, vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago a laçada, tenho 3 na agulha, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. E o meu último ponto de base, ele tá aqui, um pouco apertadinho, mas ele tá aqui. Vou fazer um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas da correntinha desse ponto de base. Fiz meu ponto baixo, eu iniciei a carreira e finalizo a carreira com um ponto baixo. Finalizamos a nossa 4ª carreira, mantendo os mesmos 60 pontos. Faço a correntinha de virada e giro o meu trabalho. Essa aqui é a minha correntinha de virada e esse é o meu primeiro ponto da carreira. E vamos dar início à carreira fazendo um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Sempre inicio a carreira com um ponto baixo. Agora, na sequência, vamos fazer ponto fantasia. Vou girar aqui para aparecer essas correntinhas na parte superior, porque esse ponto fantasia, elas ficam um pouco escondidinhas. Vou para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha, trago o fio para frente, deixo a laçada na agulha. E vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio para frente, nivelo todas as alcinhas da mesma altura, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. E é só seguir fazendo esse padrão, esse ponto fantasia por toda a carreira. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, vou para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha, deixo a laçada na agulha. Vou para o próximo ponto de base, pegando só uma alcinha da correntinha, tenho 3 laçadinhas, tiro as 3 de uma vez só e faço uma correntinha. E o meu último ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Inicio a carreira e finalizo a carreira com um ponto baixo. Finalizei a minha carreira número 5, mantendo os mesmos 60 pontos. E o nosso ponto está ficando assim, ó, ele é muito bonito. Esse é o padrão da carreira e todas as carreiras serão iguais. Agora é só ficar repetindo essa mesma carreira até atingir o tamanho desejado, a largura desejada. Eu vou adiantar aqui algumas carreiras e já volto com vocês para dizer quantas eu fiz.
Já adiantei aqui a largura da minha bolsa e eu fiz até aqui um total de 28 carreiras. Falta fazer mais uma carreira, que será uma carreira toda em pontos baixos, para ficar igual à primeira carreira que nós fizemos, que também era em pontos baixos. Faço a correntinha de virada e giro o meu trabalho. Essa aqui foi a minha primeira carreira e ela foi feita toda em pontos baixos. Vou fazer a última carreira também toda ela em pontos baixos para que os dois lados fiquem iguais. Vou entrar com a agulha no meu primeiro ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e faço um ponto baixo. Essa carreira será toda em pontos baixos e vamos trabalhar pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Eu tenho que dar uma giradinha aqui na parte superior para aparecer a correntinha, que esse ponto fantasia deixa essa correntinha um pouco escondidinha. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Todos os pontos dessa carreira, nós vamos pegar as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Não vai ter mais aquele ponto onde a gente só pega a alcinha de trás. Eu sigo fazendo dessa maneira por toda a carreira. Finalizei assim a largura da bolsa. A minha última carreira de pontos baixos está igual à primeira carreira, que também é em pontos baixos. Vamos contar as carreiras. Eu tenho a primeira carreira de pontos baixos, a segunda, onde aparecem essas alcinhas atravessadas, a terceira é essa carreira aqui mais em baixo relevo, e a quarta é essa com as alcinhas atravessadas. Então, a cada duas carreiras, eu tenho essa carreira aqui com essas alcinhas atravessadas. Vou contar essas carreiras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 29 com a minha última carreira de pontos baixos. Eu tenho, então, um total de 29 carreiras. E está medindo de comprimento, nessa parte maior, 48 centímetros mais ou menos, e de largura está medindo mais ou menos 30, quase 31 centímetros. Esse tamanho aqui representa a altura da bolsa, que são as correntinhas iniciais. Se quiser mais alta, é só fazer mais correntinhas. Se quiser menor, é só diminuir essa quantidade de correntinhas. E essa outra medida representa a largura da bolsa, que são as carreiras. Se quiser mais larga, é só fazer mais carreiras. Se quiser menor, é só diminuir essa quantidade de carreiras. Esse lado aqui é o meu lado direito da bolsa, aonde aparece esse Vzinho da primeira carreira de pontos baixos e aonde nós fizemos a nossa última carreira. E fica aparente essas correntinhas aqui superiores. Eu vou fazer o fechamento da bolsa pelo lado avesso. Então, eu vou dobrar ela dessa maneira, com o lado direito voltado para dentro e o lado avesso voltado para fora. E eu não vou cortar o fio que vem do novelo, porque eu vou aproveitar ele para fazer o fechamento dessa lateral. Dobro bem direitinho, juntando ponto com ponto, e nós vamos fazer esse fechamento com pontos baixos. E eu vou pegar somente essa alcinha de fora da correntinha do ponto de base desse lado. E também só vou pegar a alcinha de fora da correntinha do ponto de base do outro lado. Vamos trabalhar pegando somente essas alcinhas. Coloco aqui de volta a agulha nessa laçadinha do meu último ponto que eu fiz da carreira e faço uma correntinha.
Eu vou entrar com a agulha no meu primeiro ponto de base desse lado, pegando somente essa alcinha aqui de fora, e o meu primeiro ponto do outro lado, pegando somente essa alcinha de fora também. Vamos pegar essas duas alcinhas juntos. Entro com a agulha nesse meu primeiro ponto, pegando essa alcinha de fora, e no primeiro ponto do outro lado, pegando a alcinha de fora. Pego o fio do novelo, trago aqui para frente, estou com duas alcinhas na agulha, pego o fio do novelo e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado, pegando somente essa alcinha de fora, e o próximo ponto de base do outro lado, pegando somente essa alcinha de fora da correntinha do ponto de base. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado da bolsa, pegando somente essa alcinha de fora da correntinha, e o próximo ponto de base do outro lado, pegando também só essa alcinha de fora. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. O cuidado que temos que ter é de não pular nenhum ponto e pegar sempre o ponto correspondente certo, de um lado com o do outro lado da bolsa, para chegar ali no final do fechamento e dar certo essa quantidade de pontos. E é só seguir fazendo dessa maneira por toda essa lateral, até chegar ali no final do fechamento. Eu vou adiantar um pouco e já volto com vocês. Chegando aqui no final, resta fazer 2 pontos. Entro com a agulha no próximo ponto de base desse lado, pegando só essa alcinha de fora, e o próximo ponto de base do outro lado, também pegando só a alcinha de fora da correntinha. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Restou aqui no finalzinho da carreira 2 pontos, um ponto de um lado e o outro ponto do outro. Eu pego a alcinha desse ponto desse lado e pego a alcinha desse ponto do outro lado, bem na curvinha, bem no final aqui, e faço um ponto baixo. Finalizamos assim o fechamento dessa lateral. Agora é só cortar o fio que vem do novelo, deixo um pedacinho para arremate. Vou selar aqui a pontinha para não desfiar enquanto eu trabalho. E pego esse fiozinho e passo na laçadinha que está na minha agulha, fazendo um nozinho bem apertadinho. E agora é só arrematar o fio nessa parte interna da bolsa que estamos trabalhando. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou de tapeceiro, eu vou conduzindo esse fio entre os pontos. Depois que eu já conduzi um bom pedacinho, eu vou cortar esse excesso, selar a pontinha na chama do isqueiro e dar uma apertadinha para fixar esse fio. E agora é só fazer a mesma coisa que fizemos desse lado do outro lado da bolsa. Vamos pegar somente a alcinha de fora da correntinha do ponto de base desse lado e a alcinha de fora da correntinha do ponto de base do outro lado. O meu primeiro ponto do outro lado é esse aqui, ó. Ele tá um pouco apertadinho, mas é esse ponto aqui. E vamos fazer o fechamento fazendo pontos baixos. Pego o meu fio que vem do novelo, dobro ele aqui para criar uma alcinha e eu vou entrar com a agulha nessa alcinha aqui da curva, ó, essa aqui. Não vou entrar no primeiro ponto, e sim nessa alcinha da curva. Trago essa laçadinha aqui para frente e vou fazer uma correntinha para fixar o fio. Dessa maneira vai ficar bem parecido, bem igual ao do outro lado. E agora eu vou entrar com a agulha no meu primeiro ponto de base desse lado aqui, pegando só essa alcinha de fora. Já vou aproveitar e colocar esse fio para arrematar em cima da agulha junto. E vou pegar o primeiro ponto do outro lado, somente essa alcinha de fora. Também vou pegar o fio do outro lado e colocar em cima da agulha para arrematar. Trago o fio do novelo para frente. Tenho 2 alcinhas na minha agulha, pego o fio do novelo e tiro as duas, fazendo um ponto baixo.
Esses fios do arremate, eu puxo eles para deixar bem esticadinho. Vou para o próximo ponto de base desse lado, pegando só a alcinha de fora, e vou para o próximo ponto de base do outro lado, pegando só a alcinha de fora da correntinha. Coloco esses fios em cima da minha agulha para arrematar, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado, pegando só a alcinha de fora, e o próximo ponto de base do outro lado, pegando só a alcinha de fora da correntinha. Esses fiozinhos de arremate, coloco em cima da agulha, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Esses dois fios que eu estou conduzindo e arrematando, eu vou levando eles esticadinho, para não criar um volume aqui. E também eu estou fazendo esse ponto baixo nessa parte aqui, um pouco mais justo, porque como eu estou conduzindo aqui dois fios, a tendência é desse ponto ficar mais aberto. Por isso que eu estou fazendo ele mais justinho, para que ele fique depois parecido com a parte onde a gente não vai conduzir esses fios. Já conduzi o suficiente esses fios, vou cortar esse excesso e vou selar a pontinha na chama do isqueiro. E vou para o próximo ponto de base, pegando só essa alcinha de fora, desse lado, e pegando só a alcinha de fora do outro lado também. E faço um ponto baixo. Sempre cuidando para não pular nenhum ponto e pegar os pontos correspondentes certos, de um lado com o do outro lado da bolsa, para chegar no final e dar certo esse fechamento. Eu vou adiantar aqui um pouquinho e já volto com vocês aqui no final do fechamento. Chegando aqui no final da carreira, vou finalizar o fechamento com vocês. Meu próximo ponto é esse aqui desse lado e o meu próximo ponto de base é esse do outro lado. Tá aqui a correntinha. E eu vou pegar só a alcinha de fora desse lado e a alcinha de fora do outro lado. Entro com a agulha, pegando essas duas alcinhas, uma de um lado e a outra do outro lado, e faço o meu ponto baixo. Sobrou aqui no finalzinho uma correntinha de um lado e uma correntinha do outro lado. E eu vou pegar essa alcinha desse lado e essa alcinha de fora do outro lado. Bem aqui no cantinho, bem na curvinha. Entro com a agulha, pegando essas duas alcinhas, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Finalizamos assim o fechamento dessa lateral. Vou cortar o fio que vem do novelo, deixo um pedacinho para arremate. Vou passar esse fiozinho no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um nozinho e dou uma apertadinha nesse nozinho. E agora é só conduzir esse fio nessa parte avessa da bolsa e arrematar ele. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou de tapeceiro, vou conduzindo esse fio, escondendo ele entre os pontos. Depois que eu já conduzi o suficiente, eu vou cortar esse excesso e selar a pontinha na chama do isqueiro e dar uma apertadinha para essa pontinha não escapar. Agora é só desvirar a nossa bolsa para o lado direito. Dou aquela ajeitadinha na bolsa. E olhem como fica bonito o detalhe do fechamento da bolsa. Ele fica bem estruturado, bem delicado. Fica essa linhazinha, ó, esse contorno bem aparente. E para fazer o fechamento da abertura, você pode usar botão imantado ou colocar um zíper. Eu vou fazer uma abinha de crochê com fecho de torniquete em metal. Vamos agora fazer a aba da abertura. Vou continuar usando a agulha de 5 milímetros e o fio da bolsa. Faço uma laçada inicial ou nó corrediço. Essa laçada eu não vou contar. A partir daqui eu conto minhas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um total de 10 correntinhas.
Fiz as minhas 10 correntinhas, vou fazer mais uma para virar. Vamos medir? E está medindo mais ou menos quase 8 centímetros. Eu quero que o tamanho dessa aba fique mais ou menos da largura desse acabamento aqui, que mede mais ou menos 10 centímetros. Essa abinha de crochê eu vou fazer depois uma carreira toda ela em volta de pontos baixos. Então vai chegar mais ou menos desses 10 centímetros que eu quero. Giro esse cordão de correntinhas para o lado avesso e nessa primeira carreira nós vamos usar como ponto de base esses gominhos do verso. Vou pular esse primeiro, esse eu não faço, e vou entrar com a agulha no meu segundo gominho. Pulo então meu primeiro ponto de base, entro com a agulha no segundo ponto, pegando esse gominho do verso, trago o fio do novelo para frente, tenho 2 alcinhas na agulha, pego o fio do novelo, tiro as 2 fazendo um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando esse gominho, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando esse gominho do verso. Eu iniciei com 11 correntinhas, pulei o primeiro ponto, então aqui nós vamos fazer um total de 10 pontos baixos. Chegando aqui no final da carreira, resta fazer esse último ponto, entro com a agulha pegando esse último gominho do verso dessa carreira, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Finalizei a minha primeira carreira com 10 pontos baixos. Faço a correntinha de virada, giro o meu trabalho e vamos seguir fazendo pontos baixos. Essa é a correntinha de virada, essa eu não faço. Entro no meu primeiro ponto da carreira, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Chegando no final da carreira, resta fazer esse meu último ponto de base, pego as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base e faço ponto baixo. Finalizamos assim a nossa segunda carreira com 10 pontos baixos. Correntinha de virada, giro o trabalho, essa é a minha correntinha de virada, não nela e sim no meu primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Chegando aqui no final da carreira, resta fazer o meu último ponto de base e às vezes esse último ponto ele pode ficar um pouco escondidinho, apertadinho. Cuidado para não esquecer de fazer ele. Entro com a agulha nesse meu último ponto de base e faço um ponto baixo. Correntinha de virada. Finalizei a terceira carreira com os mesmos 10 pontos baixos. E agora é só seguir fazendo dessa maneira, carreiras de pontos baixos, até atingir um total de 10 carreiras. Eu vou adiantar essas carreiras e já volto. Finalizei aqui minhas 10 carreiras, vamos contar. A primeira carreira é essa aqui, que se forma esse alinhamento de gominhos, de nozinhos. A segunda carreira fica esse Vzinho aparente aqui. A cada 2 carreiras temos essa linha em baixo relevo. Vou contar essas linhas. 2, 4, 6, 8, 10 aqui no final. Fiz um total de 10 carreiras. Vou fazer agora um contorno nessas 3 laterais de pontos baixos. Giro o meu trabalho e eu vou trabalhar nessa lateral aqui. Essa lateral representa as 10 carreiras que nós fizemos. E eu vou distribuir 10 pontos baixos. Aonde nós vamos pegar para fazer esses pontos? O meu primeiro ponto vai ser nesse mesmo ponto de base, onde eu fiz o último ponto dessa lateral. Aqui eu vou fazer o primeiro ponto desse lado aqui. Aqui, então, vai ser meu primeiro ponto. O segundo ponto vai ser nesse alinhamento em baixo relevo, pegando essas 2 alcinhas e essa uma alcinha aqui, ó, se você observar, tem mais uma alcinha. Essa eu não vou pegar junto, para que esse ponto não fique com um buraco muito grande.
Aqui eu faço meu segundo ponto. O terceiro vai ser nesse alinhamento desses gominhos, entro nesse espacinho. O quarto vai ser nesse alinhamento em baixo relevo, pegando essas duas alcinhas superiores. Esse fiozinho ali atrás eu não pego. O quinto vai ser nesse alinhamento do gominho. O sexto nesse alinhamento em baixo relevo, pegando essas duas alcinhas. O sétimo vai ser nesse alinhamento desse gominho, entrando nesse espacinho. O oitavo vai ser aqui nesse alinhamento, baixo relevo, pegando essas duas alcinhas. O nono vai ser nesse alinhamento aqui desse gominho, nesse espacinho. E o ponto número 10, eu vou pegar como ponto de base esse primeiro ponto dessa outra lateral aqui. Então, meu ponto número 10 eu vou fazer aqui, para completar essa lateral. Entro com a agulha nesse mesmo ponto, onde eu fiz o último ponto da outra lateral, nesse mesmo ponto de base. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto dessa lateral que vamos trabalhar agora. Nesse alinhamento em baixo relevo, pego essas duas alcinhas aqui da parte superior, faço o meu segundo ponto. Nesse alinhamento aqui de gominhos, entro nesse espacinho, faço o meu terceiro ponto. Nesse alinhamento, em baixo relevo, pegando essas duas alcinhas, faço o meu quarto ponto. Nesse alinhamento dos gominhos, entrando nesse espacinho, faço o meu quinto ponto. Nesse alinhamento aqui em baixo relevo, pegando essas duas alcinhas, faço o meu sexto ponto. Nesse alinhamento aqui dos gominhos, entrando nesse espacinho, faço o meu sétimo ponto. E nesse alinhamento aqui, em baixo relevo, pegando essas duas alcinhas, faço o meu oitavo ponto baixo. E nesse alinhamento aqui do gominho, faço o meu nono ponto baixo. E falta fazer mais um ponto para completar os 10 pontos dessa lateral. E esse 10º ponto eu vou pegar aqui, nesse primeiro ponto de base dessa outra lateral, entro com a agulha nesse ponto de base, pegando essas duas alcinhas da correntinha desse ponto de base e faço um ponto baixo. Completando assim os meus 10 pontos. São 10 carreiras e eu fiz um ponto baixo referente a cada carreira, um total de 10 pontos. Vamos conferir. E está ok, tenho 10 pontos. Agora vamos fazer essa outra lateral. Essa fica fácil porque temos essas correntinhas aparentes do ponto de base. O meu primeiro ponto vai ser nesse mesmo ponto de base que eu acabei de fazer, o último ponto da outra lateral. Entro com a agulha nesse mesmo ponto de base, pegando essas duas alcinhas da correntinha, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. É o meu primeiro ponto dessa lateral aqui. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando essas duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Chegando aqui no final dessa lateral, já fiz 9 pontos baixos. Resta fazer aqui meu último ponto para completar os 10, que é esse último ponto de base aqui. Entro com a agulha, pegando as duas alcinhas da correntinha desse ponto de base e faço aqui o meu último ponto dessa lateral, o 10º ponto. Podemos conferir e está ok, tenho 10 pontos. Giro o trabalho e essa lateral é referente às carreiras que nós fizemos. Um total de 10 carreiras serão 10 pontos baixos, um ponto baixo para cada carreira. E vamos pegar o mesmo alinhamento que nós usamos lá do outro lado.
O primeiro ponto dessa lateral vai ser nesse mesmo ponto de base onde fizemos o último ponto do outro lado. Aqui vai ser o primeiro ponto dessa lateral. O segundo vai ser nesse alinhamento de gominhos, pegando essas duas alcinhas superiores. O terceiro vai ser nesse alinhamento em baixo relevo, entrando nesse espacinho. O quarto nesse alinhamento de gominhos, pegando essas duas alcinhas superiores. O quinto nesse alinhamento em baixo relevo, entrando nesse espacinho. O sexto nesse alinhamento de gominhos, pegando essas duas alcinhas. O sétimo nesse alinhamento em baixo relevo, entrando nesse espacinho. O oitavo nesse alinhamento dos gominhos, pegando essas duas alcinhas. O nono nesse alinhamento em baixo relevo, entrando nesse espacinho. E o 10º ponto seria nesse alinhamento aqui de gominhos, no mesmo ponto de base, onde eu já tenho esse ponto aqui, que é o primeiro ponto dessa outra lateral. Só que eu não vou fazer esse ponto, porque eu vou fazer fechamento invisível, que simula uma correntinha, que vai substituir esse ponto. Entro com a agulha nesse mesmo ponto de base, onde eu fiz o último ponto da outra lateral. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo, o meu primeiro ponto dessa lateral. Já vou arrematando esse fio inicial junto. Nesse alinhamento do gominho, pegando essas duas alcinhas superiores, faço o meu segundo ponto. Nesse alinhamento em baixo relevo, entrando nesse espacinho, faço o meu terceiro ponto. Nesse alinhamento do gominho, pegando essas duas alcinhas superiores, faço o meu quarto ponto. Nesse alinhamento em baixo relevo, entrando nesse espacinho, faço o meu quinto ponto. E esse fio inicial eu já conduzi o suficiente. Vou deixar ele aqui de lado agora. Nesse alinhamento do gominho, pegando as duas alcinhas, lembrando que a gente não está pegando aquela alcinha que fica ali atrás, faço o meu sexto ponto. No alinhamento em baixo relevo, entrando nesse espacinho, faço o meu sétimo ponto. Nesse alinhamento de gominhos, pegando essas duas alcinhas, aquela ali de trás eu não pego, faço o meu oitavo ponto. E nesse alinhamento em baixo relevo, entrando nesse espacinho, faço o meu nono ponto. Fiz aqui nessa lateral um total de 9 pontos baixos. Vamos conferir. Tenho aqui 9 pontos baixos. O 10º ponto seria nesse alinhamento dos gominhos, no mesmo ponto de base onde eu tenho o primeiro ponto dessa outra lateral. Não vou fazer, porque vou fazer o fechamento de carreira com ponto invisível que simula uma correntinha. Corto o fio, vou selar para não desfiar enquanto trabalho. Tiro meu fio da agulha, puxo ele e eu vou entrar com a agulha nesse primeiro ponto dessa lateral. Entro com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas da correntinha desse ponto, pego esse fio e levo lá para trás. E agora eu vou voltar com esse fio no meio da correntinha da onde ele está saindo. Meu fio está aqui, ó, e ele está saindo do meio dessa correntinha. Vou voltar para ela. Entro com a agulha de trás para frente, pegando esse gominho do verso do ponto junto, saio com a agulha no meio da correntinha, pego esse fio e levo aqui para trás. Essa correntinha representa o ponto número 10 dessa lateral. Regulo ela de maneira que ela fique parecida com o tamanho com as demais. Dou uma ajeitadinha aqui. E agora é só arrematar esses fios no verso. Esse fio aqui a gente já havia conduzido, é só cortar ele, selar ele na chama do isqueiro. E o outro fio eu pego e vou conduzindo ele com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro. Vou caminhando com esse fio entre os pontos, escondendo ele. Corto o excesso, queimo a pontinha na chama do isqueiro, escondo essa pontinha e dou uma apertadinha para grudar nos outros fios.
E essa peça ficou pronta e está medindo mais ou menos 11 centímetros por 10. Vou dar aqui uma ajeitadinha, uma alinhada nos pontos, deixar bem retinho, bem direitinho. E agora é hora de fixar essa parte do fecho torniquete. Vai ficar assim, ó, dessa maneira. E nós vamos fixar com parafusos no verso. Esse fecho ele vem em duas partes, tem essa outra peça aqui, conecta uma na outra, gira, assim vai fechar a bolsa depois. E essa peça nós vamos fixar no corpo da bolsa. Ela tem essa plaquinha de metal aqui no verso para fixar as garrinhas. É opcional se você quiser colocar ou não. Vou posicionar dessa maneira o lado direito do fecho com o lado direito da peça de crochê, que é o lado onde fica aparente essa correntinha de contorno. Com a ajuda de uma tesoura ou uma espátula, pode pegar também a parte de trás de uma colher, eu empurro essa parte de crochê para baixo e para dentro. Eu vou empurrando e ajeitando de maneira que essa beiradinha do crochê entre para dentro desse espaço do fecho. Faço isso de um lado, giro e vou fazer do outro lado também. Cuidado se você estiver usando a tesoura para não cortar e furar o fio. Eu preciso que essa parte de crochê vá até o fundo da peça para depois, quando colocar o parafuso aqui, ele fixar no fio. Deixo bem retinho, bem alinhado. E agora é só colocar os parafusos. Pego esse parafusinho, coloco aqui no furinho dele. Com a ajuda da chave Allen, vou parafusar. Aperto bem o parafuso. Agora eu vou para o próximo parafusinho, coloco no espacinho dele e fixo ele. E faço a mesma coisa com o terceiro parafuso. Coloco ele no lugar certo, pego a minha chavezinha Allen e aperto bem. Essa peça vai ficar bem fixa, esse acabamento não vai sair e fica muito bonito, dá um ar muito requintado. Se você quiser, também pode apertar aqui com a mão mesmo, ó, nessa parte aqui assim, ó, e dar mais uma pressionada. Mas não há necessidade, porque já está bem fixo. Eu vou deixar o link desse fecho na descrição do vídeo e no shopping do YouTube também. Não é uma peça cara e valoriza muito a bolsa final. Agora é a hora de colocar essa outra pecinha do fecho no corpo da bolsa. Ela vem com essa plaquinha de metal. Se você não quiser colocar a plaquinha, não precisa. Vou achar aqui o centro da parte da frente da minha bolsa. Você pode medir com a trena. Tenho aqui mais ou menos 30 centímetros e o meio vai dar por aqui, 15 centímetros. Também pode contar essas colunas em alto relevo aqui pelas laterais, ó. Eu vou contando de um lado e de outro até chegar no centro. E o meu centro vai dar aqui assim, que é no mesmo local aonde eu medi com a trena. O centro eu já tenho, agora eu vou definir a altura. A partir da abertura eu vou contar aqui no quarto ou quinto espaço mais ou menos. Coloco ela aqui no local. Ajeito de maneira que as garrinhas saiam do lado avesso da bolsa. E aqui na parte interna, eu posso pegar aquela plaquinha que veio junto, coloco ela assim, ó, dessa maneira, e com o alicate eu dobro essas pontinhas. Eu não vou usar essa plaquinha. Então, eu pego aqui meu alicate e dobro a pontinha, bem apertadinha, de maneira que fique bem fixo. E está pronto, essa peça já está no local. Vou pegar agora essa minha aba, coloco na posição certa, fecho e giro aqui para o lado de trás da bolsa, que é onde nós vamos costurar essa abinha de crochê. Posiciono de maneira que fique bem retinha e centrada. Eu coloquei esses marcadores nesses cantos para fixar a peça no corpo da bolsa e facilitar na costura. Eu contei assim, ó, 1 volume, 2, 3, 4. No quinto volume de cada lado, eu coloquei esse marcador no cantinho. É aqui que nós vamos fazer a costura. Giro aqui para o lado da frente, confiro se essa minha peça está bem centrada, bem alinhada.
bem direitinho, tá ok. Abro, giro novamente para o lado de trás, que é onde nós vamos fazer agora a costura dessa pecinha, dessa aba. E eu usei como referência nesse alinhamento para fazer a costura essa primeira carreira aqui de ponto fantasia. Vou usar uma agulha de costura normal e um fio de nylon. Já dei o nozinho no fio e eu gosto de queimar a pontinha e grudar esses dois fiozinhos assim, ó. E vou começar a costura por essa lateral. Fixo o meu fio aqui no corpo da bolsa, por trás dessa abinha, num fio qualquer aqui. E vou começar a costura pela curvinha, nesse cantinho aqui. Entro com a agulha nesse ponto da curva, por baixo da correntinha, e volto com essa agulha por trás da correntinha aqui também, para o lado de dentro da bolsa. Eu vou fazer essa costura sempre pegando por baixo, por trás dessa correntinha, para não danificar, não deformar o formato da correntinha. Eu olho aonde meu fio saiu do lado de dentro da bolsa e volto com ele bem próximo da onde ele saiu, para que esse fio não apareça. E vou sair com a agulha por trás da correntinha do lado de fora da bolsa. Caminho com essa minha costura por trás dessa correntinha, levo a agulha para o lado de dentro da bolsa. Olho aonde meu fio saiu do lado de dentro, retorno bem próximo da onde ele saiu para o lado de fora, por trás dessa correntinha do lado de fora. Caminho mais um pedacinho com a costura, levo a agulha para o lado de dentro da bolsa, olho onde meu fio saiu do lado de dentro e retorno bem próximo para o lado de fora, sempre costurando por trás dessa correntinha. E cuido para seguir um mesmo alinhamento para fazer essa costura, para que essa peça não fique torta, torcida. É costura simples, vai e volta para o lado de dentro e para o lado de fora da bolsa. Eu vou adiantar aqui essa costura e já volto com vocês no final dela. Finalizei aqui minha costura, eu fiz a costura até o pontinho da curva, como a gente fez no início. Agora vamos arrematar esse fio. Do lado de dentro, meu fio está aqui para o lado de dentro, pego um fio qualquer e vou dar um nozinho. Vou levar essa agulha para o outro lado, pego aqui um fio qualquer também e vou dar mais um nozinho. E eu vou caminhar com essa agulha entre os pontos, um pedacinho aqui. Vou cortar aqui, deixando um pedacinho sobrando. Pego esses dois fios, vou dar mais uns dois nozinhos. Corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. E o fechamento da abertura da nossa bolsa está pronto. Com esse fecho torniquete, ficou um acabamento bem sofisticado, bem bonito mesmo. Gostei bastante. E para essa bolsa, eu escolhi essa alça trançada em crochê, lindíssima, sofisticada, moderna, deixa a bolsa muito estilosa. Ela é robusta, reforçada e ao mesmo tempo muito delicada. Eu tenho uma videoaula aqui no canal onde eu ensino a fazer essa alça bem detalhada. Já fiz essa alça para outro modelo de bolsa, o modelo Santorini. Então, na videoaula, ela está com uma outra cor. E o fio da videoaula lá, ele é de 4 milímetros.
Porém, a agulha que eu usei para fazer a alça é de 5 milímetros e para fazer essa alça aqui também vai ser 5 milímetros. É só usar esse mesmo fio da bolsa com a agulha de 5 milímetros e seguir exatamente como está lá na videoaula da alça trançada. Vou deixar esse link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e também no final do vídeo. Se você não conseguir acessar o link ou não encontrar, é só deixar aqui nos comentários que eu envio para você. E o tamanho da alça ficou medindo mais ou menos 55 centímetros de comprimento e de largura mais ou menos 5 centímetros. E agora é só colocar as argolas articuladas nas pontas. Eu posso pegar essa argola articulada e unir esses dois últimos elos. Ou eu abro aqui a argola articulada, coloco somente num elo, dessa maneira. E esse outro lado eu estou com os dois elos unidos, assim, ó. Nessa proposta dessa bolsa, eu vou unir esses dois elos. Então, eu abro aqui essa argola articulada e vou colocar junto aqui na argola articulada esse outro elo, o segundo elo aqui, ó, assim. Mas se você preferir, pode colocar a argola articulada só no último elo. Dou uma ajeitadinha aqui. E agora é só fixar essa alça na bolsa. Na bolsa eu já coloquei essas duas argolas articuladas, uma num canto, a outra no outro canto. E eu pego agora a alça, a argola articulada e conecto na argola articulada da bolsa. E pego no outro canto também e conecto essas duas argolas articuladas. E está pronta a nossa bolsa. Olhem como ela ficou bonita. E com essa alça dá um charme todo especial. E finalizamos assim a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, me siga no Instagram, me marque para mostrar a sua obra de arte. Vou ficar muito feliz em ver. A participação de vocês faz toda a diferença e vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigada e até a próxima!